Para quem não me conhece, eu sou o mestre planteiro Emerson Bola. Eu sou especialista em árvores frutíferas plantadas em vasos, em plantas no geral. E você está na Maratona Frutíferas em Vaso. É um evento 100% gratuito e online, com 6 aulas, onde eu estou te mostrando a jornada para se cultivar árvores frutíferas em vaso. E essa é a 4ª aula desse evento. Olha só falta depois dessa só mais 2 aulas. Tá? Então essa é a 4ª aula desse evento. Bom, na primeira aula eu ensinei os processos de reproduções das plantas, né? Processo de estaquia, alporquia, enxertia, né? E semeadura. Eu ensinei todos esses processos aí, como é que funciona cada um. Na segunda aula eu ensinei como fazer uma estufa de estaquia. Fazer a estufinha lá de estaquia, eu ensinei como fazer a estufa, qual galho escolher, como escolher a galha, qual substrato, como plantar. Eu ensinei passo a passo cada coisa dessa, tá bom? Na terceira aula eu detalhei um pouquinho, falei um pouco sobre a fórmula das frutíferas perfeitas, que é uma fórmula perfeita que, quando seguida, né, se a pessoa seguir aquela forma, é certeza de sucesso que ela vai ter ao plantar as frutíferas. Então, nessa 4ª aula, caso você não tenha assistido as outras 3 aulas, é muito importante que você assista para que você possa compreender o que eu vou falar aqui agora. Beleza? Caso você está aqui pela primeira vez, me viu aqui, você pode até assistir essa aula, mas você não pode deixar de assistir as outras 3 aulas. Primeiro que você vai perder um conteúdo muito rico, cheio de coisa legal aí, que a gente preparou especialmente para você. E é de graça, tá? Então, segundo que você vai perder esse conhecimento, né? E vai ficar um pouquinho difícil de compreender o que eu vou falar aqui agora. Então, mas aproveita que elas estão liberadas aí, só ir lá e assistir. Vai ter lá as 3 aulas, você assiste a que você não assistiu. Se não assistiu as 3, assiste as 3. Se não assistiu só a 2, assista só a 2. É muito importante que você assista. E na aula de hoje, né? Eu vou detalhar aqui esses elementos. A gente vai falar sobre essa forma das frutíferas perfeitas. Eu vou escolher um tema aqui. A gente vai detalhar esse tema, né? No caso, hoje vai ser adubação, porque é uma coisa muito importante. E é uma coisa que eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas. Então a gente vai detalhar um desses elementos, que é o elemento número 2, que é o cultivo. Eu vou explicar aqui no quadro daqui a pouco para vocês. A gente vai falar sobre os adubos. E eu vou ensinar até o final dessa aula. Fica com a gente até o final, que eu vou ensinar como fazer 2 adubos aqui que vocês me perguntam muito como é que faz. Eu vou fazer aqui na prática e ao vivo. Então não saia dessa live, fica até o final para você garantir que vai aprender a fazer esses 2 adubos. Eu quero agradecer todos os comentários que vocês vêm postando aí, falando das aulas, e principalmente também agradecer os compartilhamentos, eles são muito importantes, né? Eu quero agradecer também todos os compartilhamentos que vocês fazem. E lógico, pedir para vocês compartilharem mais, né? Então vamos lá, eu vou começar. Vou falar agora sobre uma história. Eu vou só relembrar sobre o método, tá? No caso aí, a fórmula. Eu vou explicar aqui no quadro para vocês para ficar mais fácil. O que eu falei na aula passada. Eu tô aqui, galera, com o meu aventalzinho. Olha o que eu tô aqui, ó. Um avental que eu vou sortear, tá? A gente vou sortear um avental, 3 aventais desse. Tem ele preto, vermelho e rosa. Eu vou sortear esse avental. Para você entender como é que você faz para concorrer a esse avental, assista a segunda aula, tá bom? Assista a segunda aula, lá eu explico passo a passo como é que a gente vai sortear esse aventalzinho aqui. Então eu vou escrever aqui, eu vou fazer... Aqui tá pegando aí, né, Felipe? Puxar um quadro aqui pra cá. Tá beleza aí? Então, galera, eu vou explicar para vocês o que eu expliquei. Eu vou só resumir rapidamente aqui para a gente poder lembrar o que eu expliquei na aula passada sobre a fórmula das frutíferas perfeitas, tá? É coisa rápida, que é muito importante eu relembrar isso aqui para você entender o que eu vou explicar hoje. Vamos lá. A fórmula das frutíferas perfeitas. Que coisa legal. Na aula passada eu expliquei para você como eu cheguei nessa fórmula, tá? Então, se você não assistiu a aula passada, assiste lá. E agora a gente vai detalhar aqui um tópico dessa fórmula para vocês verem o tanto que essa fórmula funciona. Então, deixa eu colocar aqui os elementos, né? Igual eu fiz na aula passada. Eu peço que você não se preocupe muito com a minha letra, que ela realmente é feia mesmo, mas o importante é o conteúdo. Então, tá aqui, ó, o elemento número 1, o elemento número 2, o elemento número 3
e o elemento número 4. Essa fórmula ela é baseada nesses 4 elementos. O primeiro elemento é a reprodução. Reprodução das frutíferas, tá? Eu expliquei para vocês, inclusive na primeira aula é disso que eu falo, beleza? Segundo elemento é o cultivo. Terceiro elemento controle de pragas. E o quarto elemento é o ciclo de poda. Note que essa fórmula ela é sempre girando no sentido horário. Primeiro, reprodução. Segundo, cultivo. Terceiro, controle de pragas. E o quarto, o ciclo de poda. Cada coisa dessa aqui é muito importante. Uma depende da outra. E você só vai ter sucesso nessa arte de plantar frutíferas em vasos se você seguir essa fórmula. Porque é o seguinte, galera, as frutíferas em vasos não são plantas comuns. Elas são plantas adaptadas. Para você ter sucesso nisso, elas foram adaptadas, né? A forma de se cuidar delas é diferente das outras plantas. Eu diria para você que é uma das plantas mais difíceis que tem de se cuidar. Mas seguindo essa fórmula aqui, você consegue facilmente aí cultivar. Mesmo você que não sabe nada de planta, você consegue facilmente cultivar uma frutífera em vaso, tá certo? Mas antes, eu quero contar uma história para você. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui, né? Vou sentar aqui. Daqui a pouco eu vou voltar para o quadro para explicar melhor para vocês. Mas eu quero contar, antes disso, eu quero contar uma história para você. Bom, eu ministro alguns cursos na internet. Vocês sabem disso, né? Eu tenho aí milhares de alunos, né? Ao longo da internet no Brasil inteiro e também em outros países também. E eu lembro até hoje, há um tempo atrás, quando uma aluna minha, né, me ligou, mandou uma mensagem para mim, me dizendo que na casa dela tinha um pé de manga. Ela até mandou as fotos do pé de manga e tal. Era um pé de manga bem grande, mas bem grande mesmo, bem velho. Esse pé de manga, na época, ela cresceu ao redor desse pé de manga. Ela era pequena, desde quando ela se entende por gente, tinha esse pé de manga lá na casa dela lá. E ela mora num quintal bem grande. E no caso, ele dava muita manga, esse pé era lotado e tal. E remete à infância dela, igual eu contei a minha história para vocês sobre o pé de pinha. Da mesma forma, era o pé de manga dela. Porém, passou um tempo e tal, eles ficaram adultos e já tinha mais de 10 anos que esse pé de manga não produzia. Mais de 10 anos. E ela já é uma senhora e tal, e ela se lembrava com muito orgulho desse pé de manga. E ela queria, e o irmão dela queria cortar o pé de manga pelo fato de não produzir. E ela falou, não, esse pé de manga conta a história da nossa família. Então não tem por que a gente cortar, vamos fazer ele produzir. Vamos ver o que a gente pode fazer. E eles tentaram de tudo, mas deu errado e tal. E aí ela me mandou uma foto e contou essa história para mim em um áudio. Dizendo que queria que esse pé de manga produzisse de novo, se eu poderia ajudar de alguma forma. E aí logo eu respondi ela, né? Falei, não, sim, vamos tentar, vamos ver por que ele não está reproduzindo. E aí ela fez um vídeo para mim lá do pé, todinho, mostrou o pé inteiro. Tinha muita ave na casa dela, ainda tem, né? Muitas aves na casa dela. Ela foi mostrando o pé de manga. E de cara, quando uma frutífera não produz, pode ser até mesmo velha, uma das causas pode ser a falta de adubo. A falta de adubo, mesmo a planta velha, tá, gente? Mesmo a planta velha. Porque tudo depende às vezes, todas as matérias orgânicas que tem disponível ali, naquele ambiente ali, se esgotaram. Não tem mais o que ela pegar para poder produzir. A raiz tem um limite também. Então, pode ser por causa disso, ele deve ter parado de produzir. Então, eu falei com ela, a gente cavou ao redor uma valeta, assim, ó, ao redor do pé de manga, o tronco era bem grosso, a gente cavou lá uma valetona bem grande, expliquei todo o procedimento para ela, ela chamou o irmão dela para poder ajudar. E aí a gente fez uma chamada de vídeo. E aí primeiro eu coloquei lá um forte frutas, né? Coloquei mais ou menos uns 6 a 7 copos de forte frutas assim ao redor.
E aí ela veio com um saco grande de adubo de gado já curtido. Eu pedi para ela jogar esse adubo de gado, o saco inteiro, nessa valeta assim ao redor. Ela jogou lá esse adubo. E aí eu peguei, falei para ela pegar as folhas, né? As folhas secas lá que estavam lá ao redor e cobrir esse adubo e fazer uma rega bem abundante. Então, ou seja, a gente conseguiu adubar ele de forma eficiente. E estava próximo, estava quase chegando o tempo de manga. E ele não tinha nada, não tinha nenhuma flor, não tinha nada ainda, até porque não estava no tempo de manga ainda, mas estava chegando próximo. E aí eu falei para ela o seguinte, falei para ela regar isso abundantemente, sempre, todos os dias, para a adubação descer para a raiz, tá? E como a raiz era bem profunda, que era um pé bem grande, então tinha que ser uma rega bem abundante. E eu notei também que ele estava muito encronhado, ele estava muito volumoso. Até então esse pé de manga nunca tinha sido podado. E aí eu pedi para ela, no caso eu pedi para o irmão dela, eu sabia que ela não ia dar conta, para o irmão dela, para poder fazer uma poda. Eu expliquei para ele como é que seria a poda, assim, uma poda de limpeza, tá gente? Para pegar no meio ali, tirar as principais galhas ladronas que estavam lá no meio, para ter uma penetração solar. Eu até achei que ele não ia fazer, mas ele fez. E aí, não nesse dia, né? Demorou uns 2 ou 3 dias, ele mandou um áudio dizendo que tinha feito ali a poda e tal, que tinha podado, e mandou uma foto e realmente ele fez uma poda, deu muita galha. Ele teve que chamar um caminhão para levar as galhas, mas podaram lá, ficou muito legal. Aí o que aconteceu? E aí eu falei, beleza, agora é só você continuar aí molhando esse pé para a água descer para a raiz, tá? A água junto com o adubo e tal. E aí a gente vai fazer uma adubagem, a gente vai fazer o ciclo, eu falei para ela, o mesmo ciclo de adubagem que eu ensino no curso, você vai fazer nesse pé. Da mesma forma que eu ensino no curso, tá certo? E aí ela começou a fazer, foi seguindo todo o procedimento lá, que lá no curso eu ensino a fazer 4 tipos de adubações, ela foi fazendo esses 4 tipos de adubações, tudo normalmente. E aí um dia, né, eu tava tranquilo, e aí ela me mandou um áudio no WhatsApp, e me mandou uma foto, e depois me mandou um vídeo, ela muito emocionada, dizendo pra mim que... falou assim, olha só professor, olha o vídeo, olha como é que tá o meu pé de manga, depois de 10 anos sem dar uma flor. E aí esse pé de manga estava lotado, mas eu nunca vi tanta flor nele. Estava lotado de flor, estava tomado de flores. E o chão estava assim, ó, cheio de flor caída, que é a flor de manga, que é as flores bem pequenininhas, mas ele estava lotado de flor. E ela mandou um áudio emocionada, falando, você conseguiu resgatar a história da minha família, a história, né, que eu tenho aí com esse pé. E eu falei para ela, não foi eu não, foi você. Só te faltava informação. Quem resgatou a sua própria história com essa frutífera aí, no caso a manga, foi você. E aí depois ela mandou mais outro vídeo, né, aí já com o pé de manga cheio, chega as galhas estavam pesadas de tanta manga. E aí ela até pediu ela queria mandar para mim uma semente, um caroço, né, pelo correio. Eu falei, não precisa não. O importante para mim é que deu certo aí, graças a Deus, o seu pé de manga tá lindo e tá dando frutos até hoje, né? Ela é minha aluna e até hoje tá tudo perfeito lá, o pé de manga dela e tal. O que eu quero dizer com essa história? Eu quero dizer o seguinte para você, que para esse pé de manga, para ele produzir, vou levantar aqui mais uma vez para explicar para vocês o que teve que acontecer para esse pé de manga produzir. Olha só o que aconteceu. Eu tive que mexer em 2 elementos aqui da nossa fórmula das frutíferas perfeitas. Primeiro foi o cultivo, né? Tem aqui o ciclo de adubagem. Nesse elemento aqui do cultivo tem o ciclo de adubagem, tem o tipo de vaso, o tipo de substrato. E tive que mexer também nesse elemento aqui que é o ciclo de poda. Olha só. Se eu tivesse só adubado, se eu tivesse feito somente o elemento número 2 que é o cultivo e tivesse executado o ciclo de adubagem, ele pode até ter produzido, mas não da maneira que produziu. Se eu tivesse só feito esse elemento aqui, que é o ciclo de poda, pode ser até que ele tivesse produzido, mas não da forma que ficou. Então, quando eu descarto um elemento desse, todo o processo cai por água abaixo.
Isso que eu queria explicar para vocês. Essa fórmula aqui, ó, ela é perfeita. Quando eu descarto um desses elementos, tudo cai por água abaixo. Deve ser exatamente o que está acontecendo com você agora. Às vezes você sabe esse elemento, você sabe a reprodução, às vezes você sabe controlar as pragas, todas, identificar e controlar, mas às vezes você não sabe o ciclo de adubagem. Às vezes você não sabe como podar de forma eficiente. E quando eu descarto um desses elementos, as chances são que a sua frutífera não vai desenvolver, pode ser que ela não dê fruto, pode ser que ela fique feia. E pode ser que aí você, como você vive, as pessoas, tem muita gente que vive no mundo do acaso, ficam sem saber o que fazer. Fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei. Eu quero te convidar hoje eu vou te explicar sobre um desses elementos. Eu vou escolher aqui o ciclo de adubagem, mas hoje eu quero te explicar como você vai sair do mundo do acaso aplicando a fórmula das frutíferas perfeitas, tá certo? Agora eu vou apagar aqui, gente, rapidão, que eu vou explicar para vocês o elemento número 2. Para a aula não ficar muito repetitiva e tal, muito grande, nós vamos lá que eu vou explicar para vocês alguns tópicos do elemento número 2, principalmente o ciclo de adubagem. Porque eu sei que é a coisa que vocês têm muitas dúvidas aí, e acho que é a coisa que vocês mais têm dúvida, né? Como adubar de forma eficiente uma planta, né? Agora acho que vai, vamos ver? Agora foi, gente, ó. Tá aqui o elemento, vamos lá. Vou pegar o elemento número 2, tá? Que é o cultivo. Dentro do cultivo eu tenho várias coisas. Eu tenho, por exemplo, substratos. Eu tenho tipos de vaso. E aí eu tenho um ciclo de adubagem. Tenho também, e só dentro do elemento número 2, que é cultivo, tá? Tenho também tipos de clima. E outras coisas. Todos esses tópicos estão dentro desse elemento número 2. Mas o que a gente vai falar aqui agora, o que eu quero mostrar para vocês, é o ciclo de adubagem. Esse elemento aqui. Bom, eu mostrei para vocês a minha história, na história da minha aluna, né? A aluna Fernanda, sobre o pé de manga dela, que eu usei os dois elementos da nossa fórmula das frutíferas perfeitas, né? Eu tive que adubar ela de forma eficiente e tive que fazer uma poda também para ele poder produzir. É lógico que o pé de manga dela está plantado no solo, mas é a mesma coisa, tivesse plantado no vaso. Você tem que fazer os mesmos procedimentos, plantado no vaso ou plantado no solo. O que a maioria de vocês, eu não vou dizer que é todo mundo, mas a grande maioria de vocês erram em relação à adubação das plantas. O que acontece é que geralmente a grande maioria das pessoas fazem um tipo de adubação ou no máximo 2. Elas simplesmente pesquisam na internet e tal, alguém fala para ela, coloca esse adubo aqui que a sua planta vai explodir de dar frutos. Coloca esse adubo aqui que a sua planta vai dar flores. E aí as pessoas vão colocando os adubos sem ter aí uma estratégia de adubação, sem ter uma continuidade. Vão só colocando adubo porque alguém falou para colocar. E o que é o ciclo de adubagem? O ciclo de adubagem, o próprio nome já diz, é um ciclo perfeito, é uma estratégia de adubação. O que eu ensino lá no ciclo de adubagem é essa estratégia. Você vai aprender não somente a adubar a planta, mas ver qual adubo que é importante para ela nesse momento. Ó, nesse momento aqui que ela se encontra e tal, nessa data, ela é melhor fazer essa adubação. Depois é melhor fazer essa. Isso é o ciclo de adubagem. É uma estratégia de adubação. É uma continuidade. Não é só jogar um adubo lá em cima. Não é só isso. Você está fazendo uma estratégia porque ela mais precisa naquele momento. E isso você não aprende na internet. Isso não tem ninguém na internet que detalha dessa forma como fazer isso com a frutífera. A frutífera é uma planta que demanda de ela precisa de muito macronutriente. Porém, se eu exagerar, eu posso matar, como qualquer outra planta, né? Então, no ciclo de adubagem, eu ensino como fazer isso de forma eficiente, na quantidade certa.
sem ter que colocar muito adubo e sem colocar menos adubo. Ou seja, a adubação da maneira certa. Com o ciclo de adubagem é impossível a sua frutífera não produzir. Se você seguir o ciclo de adubagem, é impossível a sua frutífera não produzir. O ciclo é perfeito. Ele põe cada detalhezinho que a gente faz lá para você ter noção. Geralmente vocês fazem um tipo de adubação ou dois. No ciclo de adubagem, eu ensino a fazer 4 tipos de adubações na mesma planta. E você vai fazer os 4 tipos de adubações durante o ano. Então não tem como ela não produzir. E esse ciclo de adubagem, ele se encontra no elemento número 2 da nossa fórmula das frutíferas perfeitas. Lá o detalhe passo a passo. E hoje eu vou te ensinar como fazer alguns adubos aí para você que está iniciando agora, tá? Nas adubações aí, para você que não tem a fórmula das frutíferas perfeitas, que pelo menos você possa adubar a sua frutífera, né? Que é melhor do que nada. Eu vou ensinar alguma coisa para você, pode ficar despreocupado. Meu papel aqui é ensinar vocês e eu vou ensinar aqui agora na prática como fazer alguns adubos e vou explicar para que esses adubos são bons, tá certo? Então eu queria só explicar isso aqui para você, deixa o quadro aqui de lado. Agora vamos lá. Vocês entenderam aí o que é o ciclo de adubagem e a importância das adubações nas plantas. E agora eu vou ensinar para vocês como fazer 2 adubos. Eu vou começar primeiro com o adubo de café, que vocês conhecem o adubo de café, eu falo sempre nele, mas eu nunca fiz ele ao vivo aqui para vocês, né? Nós vamos fazer, inclusive eu estou tomando café aqui agora. Inclusive, só para vocês terem noção, sem brincadeira, a borra de café que eu tirei desse café que eu fiz foi a que eu guardei para a gente fazer o ciclo de adubo, para fazer aqui o adubo de café. Agora acabou, finalmente. Não, primeiro eu quero aquela garrafa ali. O que a gente vai precisar para fazer o nosso adubo de café? Daqui, água, uma garrafa PET com água, 2 litros de água e a borra de café. Pega esse copo aqui, Felipe, por favor. Pode pegar esse pano também. Então, olha só, galera. Primeiramente, eu vou explicar para que o adubo de café é bom. O adubo de café, ele é rico em nitrogênio. Nitrogênio é um macronutriente que faz a planta crescer, ficar verdinha, ficar bonita, desenvolver mais folhas, ela ficar bem forte, ela fortalece para evitar as pragas. Então o nitrogênio é um dos adubos um dos macronutrientes mais importantes para a planta. Beleza? E aí você deve estar se perguntando, por que o nitrogênio é bom para a frutífera? Para a frutífera não é bom uma adubação rica em fósforo e potássio? Sim. Por quê? Porque fósforo e potássio vai fazer ela dar frutos e flores. Porém, como eu dei para vocês o exemplo do pé de manga, eu vou explicar rapidamente para vocês o que é uma estratégia de adubação. O que é dar um adubo necessário para a planta no momento certo que ela precisa. Por exemplo, se agora não é época de manga, a manga é só no final do ano, por que eu vou dar adubações ricas em fósforo e potássio para a planta? Para incentivar a floração e frutificação. Ela não vai dar flor nem fruta agora. Então eu vou dar um adubo para essa frutífera rico em nitrogênio, que é para ela se fortalecer, para ela se encorpar, ficar bem viva, bem top, tá? Para quando chegar na época de manga, aí sim eu dou uma adubação rica em fósforo e potássio para ela poder produzir as flores e poder produzir o fruto, que é a manga. Então, vocês estão vendo aí o que é uma estratégia de adubação? É o dar o adubo necessário para a planta na hora certa? Ou então quando tem uma planta, uma frutífera pequena, que você sabe que ela não vai produzir naquele momento, que ela está muito pequena ainda. Para que eu vou dar adubos ricos em fósforo e potássio? É melhor dar o adubo rico em nitrogênio, que ela vai crescer mais bonita, vai crescer mais rápido. Então, isso que é a estratégia de adubação. E para isso que serve o adubo de café. Então, como é que a gente faz o adubo de café? 2 litros de água numa garrafa PET, tá aqui os 2 litros de água, garrafa PET, tá? E qual a quantidade que eu vou usar de café e de borra de café? Bom, se você for usar borra de café, é 4 colheres de sopa de borra de café. Agora, se você não tiver a borra de café e tiver só o café puro, é 2 colheres de sopa de café. Ou seja, se for a borra de café, 4 colheres, se for o café puro, é 2 colheres. Porque tem gente que não tem a borra de café, mas quer fazer o adubo, né? Então compra o café e faz. Então tá aqui os 2 litros de água.
Eu vou usar isso aqui como funil, tá, gente? Funilzinho simples. Vou colocar aqui dentro 4 colheres, tá? De borra de café. Inclusive essa borra de café aqui, gente, eu usei agorinha. Eu fiz ela agorinha para tomar o café que eu fiz. Então, que eu tava tomando, é essa borra de café aqui, né? Tinha mais um pouquinho, mas juntei. Pronto, 4 colheres, tá aí, de borra de café. E agora eu vou tampar, ó, se notem que a tampa tem um furinho na tampa, beleza? Vou tampar aqui. É tudo tão simples, eu não sei porque as pessoas complicam tanto esse processo. Tem gente que não aduba as plantas porque não quer. Ó, esse adubo aqui mesmo, vou demorar quanto tempo para fazer ele? É porque eu estou explicando para vocês, está demorando, mas eu não demoro nem 2 minutos para fazer. Então tá aqui, aí eu vou tampar a buraca aqui, ó, e vou balançar, vou sacudir para poder misturar. Vou fazer isso mais ou menos 1 minuto. Eu não vou fazer agora porque eu tenho que explicar para vocês. Para que serve o furinho aqui na tampa? É porque se eu pegar essa borra de café aqui, do jeito que ela está aqui, e fazer como a maioria de vocês fazem, que é errado, e eu colocar direto no vaso, o que vai acontecer? Essa borra de café, quando ela está úmida, igual está aqui agora, ela começa a fermentar. E durante 4 dias, ela vai fermentando, gerando gases e gerando substâncias que são nocivas para a planta. Isso pode matar a planta. Tudo bem, você pode até falar aí que sempre usou a borra de café pura na planta e nunca deu nada, mas pode ser que um dia dê. Pode ser que essa borra de café pegue na raiz e mate a planta. Então, uma forma segura de você usar esse adubo riquíssimo é eu fazer do jeito que eu fiz aqui agora, colocar na garrafa PET, fazer o furinho aqui na tampa e guardar isso aqui durante 4 dias na sombra. Só isso. Durante esses 4 dias, ela vai fermentar, entendeu? Todos os gases e coisas nocivas para a planta vai se embora e vai ficar somente o que é importante e o que presta para a planta. Dessa forma, eu aplico de forma segura esse adubo rico em nitrogênio nas minhas plantas. Viu como é que é fácil fazer uma adubação? Não dá trabalho nenhum, né? E tem gente que não faz ainda. Talvez você não sabia, né? Porque você não tinha conhecimento, né? E agora você tem. Agora eu estou explicando como é que faz. Mas eu vou tirar isso aqui. Já tem um adubo de café que eu fiz ali, já tem 1 semana que ele está ali. Já até utilizei ele um pouquinho, mas eu trouxe para cá para mostrar como é que a gente vai regar as plantas com ele agora, né, Felipe? Pega para mim aqui, ó. Dá isso aí. Tá aqui, ó. Esse aqui é o adubo já pronto. Ele fica um pouquinho mais escuro, né? Já ficou os 4 dias fermentando. Já tem 1 semana, na verdade, que tá aqui. Se passar mais tempo não tem problema, é até melhor. Pega esse aqui, ó. Agora esse aqui eu vou botar para fermentar ali, guardar na sombra, deixar lá os 4 dias para poder utilizar depois. Pega aqui, pega esse aqui. E agora a gente vai adubar uma planta. Deixa eu ver qual planta que eu vou pegar aqui. Pega pra mim. Pega a Lara. Olha só, gente, vai pegar a Lara. Traz a Lara aqui pra cá. A Lara é um pé de laranja, né? O nome dela é Lara Lima. Vocês viram na propaganda que eu fiz da Lara Lima, né? É um pezinho de laranja. Olha que coisa linda que tá esse pé. Vocês não têm noção do cheiro. Nossa, o cheiro de mel que tá isso aqui. Um cheiro de mel muito forte. É um pezinho que eu fiz por estaquia. Aquele mesmo processo que eu ensinei para vocês lá na aula 2. Foi daquele jeito que eu fiz esse pezinho aqui. Ele tá cheio de flores, né? E as flores já estão virando frutos, ó. Já tá bem na época de virar frutos, ó. Já tem algumas que já virou um frutozinho e tal. Ela que a gente vai adubar. Felipe, dá pra você chegar mais perto aqui, para as pessoas verem como é que a gente faz. Qual é a quantidade que eu coloco no vaso desse adubo? Olha aqui, ó. Como eu já tinha furado a tampa, né? Então vou mostrar para vocês, ó. É isso aqui, ó. Sempre colocar longe da raiz, o mais longe possível, tá? Lá no cantinho do vaso, dessa forma aqui, ó. Ó. Como esse vaso aqui é um pouquinho grande, vou colocar um pouquinho mais. Pronto, gente. É só isso. É somente isso a cada 15 dias. Daqui a 15 dias eu já posso pegar e colocar um outro, já posso colocar um outro tipo de adubo para poder fazer a variação dos adubos. Mas é somente isso. Adubei a minha frutífera de forma eficiente, calculei aí a quantidade de adubo, você viu que eu coloquei, ó, não coloquei muito, né, que é para não dar o excesso de adubo, coloquei longe da raiz, tá? E agora ele vai descer. O ideal agora é você fazer uma rega, jogar uma água aqui em cima para ele descer mais ainda, mas é somente isso a cada 15 dias, tá certo?
Então, espero que eu tenha explicado para você como é que faz adubo de café, tudo certinho. Então, vamos pro próximo adubo agora, né, Felipe? Pega aqui. Bom, o adubo de café, eu acabei de falar para você, te mostrei e te expliquei que ele é bom para as plantas ficarem bonitas. Mas vamos fazer agora uma adubação rica em fósforo e potássio, que é para as frutíferas darem frutos, né, e flores, que você sempre me pergunta. Aliás, a pergunta número 1 é essa: por que a minha frutífera não dá flor? Por que a minha frutífera não dá fruto, né? Vamos lá, vamos fazer um adubo agora, que é um adubo, eu chamo esse adubo de cocô líquido. Isso mesmo, cocô líquido. Por quê? Porque ele vai ser feito, né, com um cocô de galinha, que é o adubo de galinha, né? Ele é muito rico em fósforo e potássio. O Felipe vai trazer aqui para mim aqui agora, colherzinha aí também. Ó, planteiros e planteiras, isso aqui, ó, é adubo de galinha, tá? Já tá curtido, industrializado, tudo certinho, tá curtido. Só lembrando para vocês que tem que ser um adubo curtido. Então esse aqui já tá curtido, praticamente sem, quando ele tá curtido fica sem cheiro e tal, fica bem soltinho. E eu vou pegar aqui uma garrafa de água, dessa garrafa aí. Tá aqui. Aqui é uma garrafa PET, né, com 2 litros de água. Vou me dar ali o funil improvisado. Como é que isso aqui, galera? Ó, o adubo de galinha é um excelente adubo para as frutíferas. Ele só pede pro adubo pro humus de minhoca, porque ele é muito bom, ele é muito completo. Ele tem exatamente o que a frutífera precisa. E a gente já usa ele dessa forma aqui, né? A gente coloca no vaso ali e mistura. Agora a gente vai usar ele da forma líquida. Por que a gente vai usar ele da forma líquida? Porque mais rapidamente a planta vai absorver aí esses macronutrientes, quando é líquido, tá? Eu chamo isso de adubação de cobertura. É quando ele está na forma líquida, que é o que a gente vai fazer aqui agora, beleza? Me dá ali esse funil ali, Felipe, por favor. E como é que a gente faz esse adubo, né? Esse adubo de galinha líquido. Eu vou ensinar vocês a forma aqui como é que você faz ele, mas você pode fazer também com adubo de gado e você pode fazer também com humus de minhoca desse mesmo jeitinho aqui. Beleza? Então você pode fazer esses 3 adubos líquidos aí, tá? Usando esse mesmo procedimento. Você vai pegar aqui os 2 litros de água, igual tá aqui. Você vai misturar, vai colocar 10 colheres. Olha só, 10 colheres de sopa, tá, gente? 2, 10. Deixa eu coisar aqui para descer. Beleza? Tá aqui. Pega aqui, Felipe, vai pegar aqui o adubo. Coloquei as 10 colheres, né? Fiz o furinho na ponta da garrafa PET da mesma forma. Opa! Por quê? Porque gera gases também. Ainda mais esse aqui, que gera muito gás mesmo. E agora o que eu vou fazer? Tem 2 litros de água aqui, 10 colheres de adubo de galinha. Vou fazer isso aqui, ó. Vou misturar, 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 misturar. Misturar muito por 1 minuto, 1 minuto e meio. E aí, pronto. O que eu vou fazer? Vou pegar esse aqui e vou guardar, igual adubo de café, à sombra, sempre à sombra, durante 12 dias. Por que 12 dias, Bola? Porque é o tempo suficiente que a água vai pegar do adubo os macro e os micronutrientes. 12 dias é o tempo suficiente para isso. Porém, a cada dia, pelo menos uma vez por dia durante esses 12 dias, você vai pegar lá o adubo, do jeito que está aqui, ó, e vai misturar por 30 segundos mais ou menos. Assim, ó. Depois você vai guardar lá no mesmo lugar. Isso durante os 12 dias. Todos os dias você vai fazer isso. Vai pegar o adubo, balançar por 30 segundos e vai colocar no lugar de novo. Ao final de 12 dias, você tem um excelente adubo líquido para poder adubar suas frutíferas, e não só as frutíferas, qualquer outra planta. Tem um já pronto aqui, que o Felipe vai pegar para mim. Já passou, já tem uns 15 dias esse aí, eu já utilizei um pouquinho dele. E vai pegar ele ali. Toda vez que você for utilizar, você tem que balançar ele, tá, gente? Aqui, ó. Você pode ver que a água já tá... o adubo já quase sumiu daqui, os adubos. E já se dissolveu na água. E olha só, esse aqui tá ótimo, tá perfeito, tá no ponto ideal de você regar uma frutífera, tá? A gente tem uma frutífera, pega aquela frutífera e vamos regar. Vou mostrar aqui pra vocês. É igual eu falei pra vocês, não adianta nada
se eu souber como é que faz os adubos, fazer, e eu não entender o ciclo de adubagem. Se você não entender o ciclo de adubagem, não vai adiantar nada, tá? Você tem que entender o ciclo de adubagem. Porque senão você é só mais um da internet igual todo mundo é. O ciclo de adubagem não. O ciclo de adubagem é o tipo, é uma estratégia de adubação. Tudo isso está na fórmula das frutíferas perfeitas. Tá aqui, ó. O ciclo de adubagem está na fórmula das frutíferas perfeitas. Lá eu explico passo a passo o ciclo de adubagem. Como é que eu adubo? A senhora tem que chegar mais perto aqui um pouquinho, tá? Para poder a gente ver. Vou mostrar para vocês. Olha só. Da mesma forma que eu adubei lá o de café, né? Adubei a Lara. Eu vou adubar aqui esse aqui, ó. Longe da raiz, lá no cantinho do vaso. Como o vaso é um pouquinho menor, então naturalmente eu vou colocar um pouquinho menos de adubo. Prontinho, gente. Prontinho. Agora eu vou fazer uma rega, porque não tem água aqui agora. Aí o que você faz? Logo quando você faz qualquer adubação líquida, você joga uma rega por cima, tá? Que é para esses macronutrientes descer para a raiz. Esse aqui, aliás, é um pé de... a gente chama de goiabinha do mato, né? Ou araçá. Em algumas cidades é araçá, né? Aqui é araçá ou goiabinha do mato. Olha lá, ó. Ele tá cheio de frutos, ó. Embora o vaso é pequeno, embora ele é só uma galinha, mesmo assim, ele tá lotado de flores, ó. Cada galha tem um monte de flores, olha só. Ele dá muito araçá, ele enche, gente, esse pezinho. Por quê? Porque eu sigo o ciclo de adubagem nele, tá? Eu sigo exatamente o ciclo de adubagem, eu aplico a fórmula das frutíferas perfeitas. Por isso que ele tá dando fruto assim tão pequeno, né? Então, cheio de frutos dessa forma, desse tamanho. Também é uma muda que eu fiz por estaquia. Eu fiz essa muda por estaquia, o processo de reprodução, ou seja, é o primeiro módulo aqui do ciclo da fórmula das frutíferas perfeitas. Lembra que eu falei para vocês? O primeiro não da nossa fórmula aqui, não é os processos de reproduções? Então, essa aqui, ó, estaquia, eu fiz por estaquia. Toma aqui, Felipe. Felipe vai pegar ali, vai guardar, guarda esse adubo aqui também. O adubo de cocô líquido, né? Então, gente, a fórmula das frutíferas perfeitas, eu abordo muita coisa. É uma fórmula perfeita. Vocês veem que eu peguei aqui, ó, eu peguei um elemento, que foi o elemento número 2, e peguei só o ciclo de adubagem. Se eu fosse explicar somente o elemento número 2 aqui, a gente ia ficar a noite inteira. Você imagine os 4 elementos. Então é muita coisa. Aqui o nosso tempo não permite, já tem mais de 1 hora de live, se eu não me engano. Então o nosso tempo não permite explicar tudo. E não dá para explicar, porque eu não tenho muito recurso. Meu cachorro late o tempo inteiro. Então eu tenho que fazer a live rapidão para passar o máximo de conhecimento para vocês. O ideal é se tivesse um local onde eu pudesse explicar melhor cada processo desse. E na verdade tem. Na verdade tem. Tem um local. Eu tenho uma grande oportunidade para você. Eu tenho a oportunidade, talvez, a oportunidade da sua vida agora. Bom, a Fórmula das Frutíferas Perfeita é um curso que a gente tem. Lá eu explico detalhadamente cada processo desse, cada um eu exemplifico com vídeos, como fazer, tá? A forma correta de se fazer. Eu vou explicando cada forma de se fazer lá nesse curso, que é a Fórmula das Frutíferas Perfeitas. Eu explico todos esses processos aqui, tá? Porque aqui não dá, né? Porque a gente não tem tempo, aqui não tem como explicar tudo isso. Por esse motivo, a gente criou esse curso. E a gente sabe que você quer aprender mesmo de fato, né? A gente sabe que você quer aprender. E só nas lives, assim, não dá, né? Não tem como a gente explicar tudo isso somente nas lives. E eu quero, de fato, que você saia do mundo do acaso e venha para o mundo dos planteiros. Eu quero que você saia do mundo do acaso, porque lá é só sofrimento, lá a frutífera não dá certo, lá a planta não desenvolve, lá nada cresce. Eu quero que você seja herói da sua própria história. Eu quero que você saiba por que deu errado e conserte para dar certo. Lá no mundo do acaso, que eu expliquei para vocês, né, que é o mundo onde tudo dá errado ou fica tudo lá no acaso, ninguém sabe por que deu certo ou por que deu errado, é um mundo onde vocês não merecem estar.
você merece estar aqui junto comigo no Mundo dos Planteiros. E para isso, né, sim, eu vou abrir vagas para esse curso. Vou abrir novas vagas para a forma das frutíferas perfeitas, porque eu tenho certeza que com esse curso você vai conseguir ter as mais belas frutíferas, igual eu tenho, tá? E quem vai fazer é você. Você vai fazer. Você vai ter um mentor que sou eu vou ser o seu mentor, mas quem vai executar tudo isso é você. É você que vai ter esse conhecimento, você que vai levar isso para a sua vida. Esse curso, A Forma das Frutíferas Perfeitas, eu abordo cada coisinha dessa detalhado, passo a passo, tudo em vídeo. Em vídeo e tem também em livro. Tem não somente sobre as frutíferas, mas também de hortas. Tudo isso você aprende na Fórmula das Frutíferas Perfeitas, detalhadamente. E ainda vocês me têm nesse curso como mentor, como uma pessoa que vai pegar no seu braço, vai te guiar e vai te mostrar o caminho certo a ser seguido através desse maravilhoso curso. Não tem nada na internet relacionado a isso. Da forma que está aqui, não tem nada relacionado a isso, tá? Na verdade, eu queria passar conhecimento aqui para vocês, nosso tempo já está estourado. Eu vou falar mais sobre isso em uma outra oportunidade. Na próxima aula, talvez eu fale mais sobre isso, tá? Na próxima aula de sexta-feira. É muito importante que lá na aula de sexta-feira eu vou pegar a forma da frutífera perfeita, eu vou explicar cada pedacinho, eu vou maximizar isso. Eu vou explicar, aqui eu expliquei só o ciclo de adubagem, lá eu vou explicar melhor cada coisinha. E tem uma surpresa também bem legal, você não pode perder a próxima aula. Além de a gente ter o sorteio, né? A gente vai ter o sorteio aqui do nosso avental, lá na próxima aula, para quem fez a estufa, né? E também eu tenho um negócio bem legal no final que eu tenho certeza que você vai gostar. Você não pode perder a próxima aula, tá? Que vai ser sexta-feira, ao vivo também, aqui, né? Às 20 horas no Facebook. Lá eu vou falar mais sobre o curso da Forma das Frutíferas Perfeitas. Primeiro eu quero saber agora de vocês, eu quero que vocês comentem essa aula, o que você achou dela, comenta aqui embaixo, logo abaixo aqui, ó, tem onde comentar, então comenta e tal, mas logo abaixo também, se você quer ser avisado das próximas aulas, vai ter o link lá para você entrar no grupo no WhatsApp, para quem não está no grupo, né? Então, para você ser avisado das próximas aulas, então você vai descer essa página até lá embaixo, lá vai ter lá o endereço para você poder entrar, e eu tenho todas as minhas redes sociais também aqui, caso você queira me seguir. Todos os dias eu posto vários vídeos legais aí nas redes sociais, é importante você me seguir. Lá embaixo tem o vídeo do YouTube, do Facebook, o meu link do YouTube, no Facebook também e do Instagram. Então é muito importante que você siga aí nas redes sociais se você quer saber mais, ter mais conhecimento. E eu quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo, falando o que você achou aí da Fórmula das Frutíferas Perfeitas. Deixa aí a sua opinião, porque ela é muito importante para mim. E se você quer sair do mundo do acaso, você quer sair desse mundo frustrante, só coloca assim, ó, eu quero sair do mundo do acaso. Para eu saber se você quer sair do mundo do acaso mesmo ou se você quer continuar nesse mundo do acaso, né? Então coloca aí embaixo também nos comentários, quero sair do mundo do acaso, para a gente ver se tem muita gente que quer sair do mundo do acaso. Quem não se inscreveu aí, é muito importante que você se inscreva. Quem está assistindo aqui a aula, tem muita gente que não se inscreveu ainda. Se você quer ser avisado das próximas aulas, você se inscreva. Lá embaixo tem lá um grupo no WhatsApp. Entra no grupo, que aí toda vez que tiver uma aula ou uma live, eu vou te avisar o momento exato. Inclusive, todos os dias a gente tem live, né? Às 20 horas, né? A não ser o dia que tem aula, mas a gente sempre tem as lives às 20 horas. E se você quer ser lembrado, porque às vezes a gente esquece, então vai lá embaixo, entra no grupo do WhatsApp que a gente sempre vai estar lembrando vocês. Gente, quem tiver interesse em fazer o curso, que a gente vai falar mais sobre esse curso e tal, tudinho, mas já coloca aí nos comentários também que tem interesse. E é importante você estar dentro desses grupos aí, para ficar por dentro de tudo que a gente falar sobre esse curso, tá? Então, e eu quero agradecer aí a presença de vocês, a paciência. Tentei passar o máximo de conteúdo para vocês aqui em tão pouco tempo, né? É ruim porque essas lives elas ficam caindo, a internet tá ruim, mas não dá para ficar muito tempo, né? Espero que vocês tenham aprendido aí, não só nessa aula, como nas outras também, todas as aulas que eu dou. Muito obrigado por você ter assistido até agora. Um beijo no coração de vocês e não percam a penúltima aula sexta-feira e fiquem todos com Deus.